Oi, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei qual horário que vocês estarão vendo esse vídeo, mas para mim é bom dia. Pessoal, hoje logo cedo, eu já acordei com aquela sensação de querer, sensação não, um desejo de querer falar um pouquinho sobre a questão do perdão, o porquê perdoar e os efeitos do perdão na vida da gente. E a partir da minha própria história, eu comecei a refletir que talvez isso fosse um tema que fizesse algum sentido para alguém, pudesse ajudar de alguma forma. Passei na minha vida longos anos presa a uma sensação de que as coisas não fluíam, de que as coisas não davam certo, porque eu fui deixada, né? Eu me descasei bem nova, me casei muito nova e me descasei logo 4 anos e meio depois, então eu ainda era muito jovem naquela época. E aí eu tinha uma criança, né, um bebê de 6 meses, menos de 6 meses, e eu fiquei com aquela criança no colo, separada, sem emprego, sem casa própria para morar, de uma família humilde, né, que eu sou, então assim, sem muito, sem muito para onde correr, digamos que financeiramente. E eu fui passando ao longo da vida, assim, altos e baixos, dificuldades, ora estava mais ou menos, ora estava bom, ora estava péssimo, e eu tive que ir administrando isso ao longo da minha vida. E quando as coisas aconteciam assim, de ficar meio desandar mesmo, aonde eu recorria ao sentimento de que atribuir ao meu ex-marido a responsabilidade pelo que estava acontecendo comigo. Se ele não tivesse me deixado, se eu tivesse com quem contar para cuidar da minha filha, eu não estaria passando por isso, como que eu vou passar? Então eu passei muito tempo da minha vida, eu perdi muito tempo da minha vida com essa situação de atribuir ao outro a responsabilidade do que não acontecia na minha vida. Eu não entendia que o que não acontecia na minha vida é porque eu não estava indo atrás. Muitos anos depois, quando eu me dispus, quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a entender o processo do perdão, que eu devia tirar aquilo de dentro de mim, que eu não deveria atribuir a ninguém a responsabilidade nem o peso sobre aquilo que eu estava vivendo, que a minha vida começou a ter um pouco mais de leveza e um pouco mais de fluidez. Eu comecei a correr atrás das minhas coisas, eu comecei a entender a mim mesma, os meus próprios sentimentos e a necessidade de administrar esses sentimentos. Eu entendi que a responsabilidade era minha. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, eu voltei à faculdade, eu mudei de cidade, comecei a fazer coisas que antes eu ficava parada, presa naquele, perdendo tempo, pensando que deixou de acontecer porque eu fui, né, deixada só com a criança para cuidar. Então, assim, aí eu me pergunto hoje por que, às vezes, e eu vejo muitas pessoas perdoando, outras deixando de perdoar, mas só da boca para fora. Então, quando acontece uma situação que a gente está diante de um conflito, que às vezes foi o outro que atribuiu com a gente, que começou a demandar esse conflito, nem foi por vontade voluntária da gente, mas uma coisa involuntária, às vezes a gente fica assim, mas por quê? Por quê? E perde tempo da vida tentando entender o comportamento do outro. Gente, o comportamento do outro é do outro e não da gente. A gente precisa administrar o nosso comportamento, a gente precisa administrar os nossos sentimentos. A gente não tem como responsabilizar o outro pela nossa própria vida, pelo que está dentro da gente. Então, assim, por que que eu perdoo? Por que perdoar? Porque quando você tira de dentro de você o sentimento ruim, o pensamento ruim, a sensação ruim de que as coisas estão ou deixando de acontecer porque alguém fez ou deixou de fazer algo com você, o outro não está sentindo nada. O outro, quem fez alguma coisa com você, não está sentindo nem pensando nada disso. Quem está sentindo e pensando é você. Então, quando você começa a eliminar isso de dentro de você, é como se você estivesse fazendo uma autolimpeza.
Aí tem gente que fala, mas eu não vou perdoar porque não foi eu que errei, não foi eu que fiz, não foi eu que falei, não foi eu que ofendi. Gente, independente disso. Certa vez eu ouvi uma frase que eu não mais esqueci e eu adotei essa frase na minha vida. A gente dá o que a gente tem no coração e o outro recebe com o coração que tem. Então, se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, se alguém te machucou, se alguém te feriu de forma física, emocional, psicológica, esse defeitinho está aí no outro, essa deficiência está no outro e não está em mim, não está em mim. Então, quando eu nutro isso dentro do meu coração, é só eu que estou sentindo. O outro não está sentindo. Quando você fica lá possessa, eu tenho uma amiga que fala para mim assim: você não esquece as pessoas. Você lembra de fulano até hoje? Você não esqueceu fulano? Só de pensar no que esse fulano fez com você, eu já fico irritada. E você, vez ou outra, você fala nessa pessoa. E aí eu digo: por quê e como eu poderia jamais pensar na existência de X pessoa na face da Terra? Gente, não tem como a partir do momento que você conviveu, que você teve uma proximidade com alguma pessoa, jamais você vai esquecer. Não tem como essa pessoa virar fumaça na sua vida. Ela vai estar lá em algum lugar. Agora, o que que eu vou fazer com a lembrança que eu tenho dessa pessoa? Da existência dessa pessoa na face da Terra? Essa é a diferença. Então, assim, eu respondo para ela, eu lembro da pessoa. Só que eu sou uma pessoa que eu não coleciono ressentimentos, eu não coleciono aborrecimentos. Falei isso essa semana para uma pessoa também. Eu não sou uma colecionadora de aborrecimentos. Aquilo que me aconteceu ontem, eu deixo no ontem. Hoje, eu terei as minhas próprias coisas de hoje para administrar, os aborrecimentos de hoje, os intempéries de hoje, os acertos, os erros. Para que eu vou trazer coisas, acumular de ontem para hoje? Então, assim, por que que eu perdoo as pessoas? Por que que eu perdoei? Por que que eu preciso dessa autolimpeza, né? Eu me considero um ser humano, assim, com um espírito em plena evolução, né? Então, eu promovo essa autolimpeza dentro de mim. Eu vou expurgar tudo que não é bom, eu vou deixar com o outro o que é do outro e vou trazer dentro de mim só o que eu tenho dentro de mim. Eu não vou ficar pensando nem ressentindo. Eu lembro da pessoa, eu lembro, e eu ainda abençoo. Eu ainda, Senhor, abençoa, Senhor, prospere, Senhor, dê saúde, Senhor, dê paz de espírito, principalmente, acima de tudo. Porque, gente, é muito triste uma pessoa viver sem paz. É muito triste a pessoa ter tudo na vida, mas não ter paz. Ter todos os lugares e ao mesmo tempo não se enxergar em nenhum lugar, porque isso é uma inquietude do espírito, é uma inquietude da alma da pessoa. Isso é muito ruim. Então, assim, perdoem sempre, porque o primeiro a receber os frutos do perdão não é o outro, é quem perdoa. Não guardem, pessoal, não sejam colecionadores de aborrecimentos, não sejam colecionadores de tristezas, não sejam colecionadores de mágoas. Limpe o coração de vocês, porque aquela frase de que a gente dá o que tem no coração e o outro recebe com o coração que tem, então você receba tudo com o coração que você tem. Quem te magoou é que vai colher o fruto do sentimento ruim que tentou causar em você, porque a gente sente. Eu não vou dizer para vocês que quando uma pessoa lança uma energia ruim sobre mim, um olhar ruim, uma palavra ruim, ou às vezes até fala para mim, faz, né? Tem certas atitudes que às vezes me aborrece, me entristece, me chateia, me deixa desapontada. Isso chega na gente, seja de uma forma presencial ou distante. Às vezes uma pessoa que você nem tem contato com ela lança um sentimento tão ruim sobre a gente que aquela energia chega. Mas o fato de você, do lado de dentro, você fazer força para que aquilo se proteger, para que aquela energia não adentre a sua casa, isso já exaure um pouquinho a energia da gente e já deixa um pouquinho a gente um pouco fragilizada. É aquele momento que você se sente entristecido. Eu sinto tristezas como todos os seres humanos, como qualquer pessoa sente, mas eu não tenho um espírito triste.
Então, assim, quando chega essa situação, eu me aborreço, eu me entristeço, eu falo, poxa vida, o que que eu preciso fazer? É aquele momento que às vezes a gente tropeça, dá uma caída, mas o que que é importante, pessoal? Não se agarrar às pedras. Caiu em meio às pedras, deixe elas lá, solte as pedras, solte os aborrecimentos, solte as tristezas, solte aquilo que o outro fez com você, deixa com o outro que é do outro e traga com você só o que é seu, limpa o seu coração. Às vezes a gente pensa assim, e por que também que eu deveria pedir perdão? Eu já fiz isso N vezes. Eu não fiz nada para a pessoa, mas eu sei que a pessoa está ressentida comigo e eu não sei por quê. Às vezes é por causa de uma coisa que ela mesma fez e ela está transferindo para mim a responsabilidade do que ela fez. Eu peço desculpa, eu peço perdão. Porque o pedido de perdão é uma limpeza da gente, não do outro. Eu estou limpando e estou abastecendo meu coração de sentimentos bons. Deixa com o outro que é dele. Deixa lá, deixa no ontem o que é do ontem. Isso, comece a praticar isso, vocês vão ver o tanto que a vida de vocês vão ter uma fluidez melhor, o tanto que vocês vão se sentir pessoas melhores, vão se sentir mais fortalecidos e vão se sentir assim, pessoas cheias, independente de você estar com alguém ou deixar de estar com alguém. Sejam pessoas cheias, mas cheias de coisas boas, porque vocês podem doar isso para alguém, vocês possam emanar essa energia boa. E não aquela pessoa que fica constantemente, fulano fez isso comigo, fulano falou aquilo para mim, por que fulano fez isso, por que fulano fez aquilo, e se fulano não tivesse feito isso, e se Beltrano não tivesse feito, se não tivesse acontecido. Gente, para e começa a viver as próprias vidas, começa a administrar os próprios sentimentos e vocês vão ver quão leve a vida de vocês serão. Gradativamente, é claro, porque eu não conquistei isso de um dia para o outro. Foram anos de sofrimento, foram anos de luta, foram anos de coisas que um passo para frente, dois para trás, dois para frente, três para trás. E eu nunca desisti, nunca desisti. Eu sou uma pessoa persistente, então a persistência também faz parte. A fé, em primeiro lugar, a persistência e o perdão, coração limpo. Tá bom? Então, assim, compartilhei um pouquinho com vocês daquilo que eu acordei sentindo e eu espero que isso possa ajudar de alguma forma na vida de alguém que possa estar vendo esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Beijo e até lá!